Você já se perguntou por que o perdão é tão difícil? Por que custa tanto deixar o rancor? Quando alguém nos fere profundamente, muitas vezes o perdão parece um ato impossível, como se ao perdoar estivéssemos cedendo ou justificando a ofensa. Mas Jesus nos ensina algo completamente diferente. Ele nos mostra que o perdão não apenas liberta o outro, mas também nos liberta a nós mesmos. É um ato de coragem, uma decisão de viver em paz em vez de sermos prisioneiros do ressentimento. E aqui vem o mais belo. Deus não apenas nos chama a perdoar, Ele também nos capacita para isso. Ele nos oferece a graça e a força necessárias para soltar as feridas e reconstruir o que foi quebrado. Ao longo deste vídeo, te convido a descobrir o ensinamento de Jesus sobre o poder do perdão como nunca antes você viu. Vamos refletir juntos sobre o verdadeiro significado de perdoar e como essa prática pode transformar não apenas a sua vida, mas também a vida daqueles que estão ao seu redor. Se você está pronto para deixar para trás o peso do rancor e abraçar a liberdade do perdão, fique conosco até o final. E se ainda não fez isso, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e venha com a gente nessa jornada espiritual, onde o perdão se torna a chave que abre as portas do amor e da paz. Vamos começar. Número 1. Mateus 18, versículos 20 e 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. Pedro se aproxima de Jesus com uma pergunta que provavelmente também ecoa em mim e em você. Até quantas vezes devo perdoar alguém que me falha? Até 7 vezes? Talvez Pedro achasse que estava sendo generoso porque perdoar 7 vezes já era algo admirável na mentalidade daquela época. Mas Jesus, com sua sabedoria e amor inigualáveis, rompe qualquer esquema e diz: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Imagina o rosto de Pedro nesse momento. E agora me diz, o que você pensaria? Porque aqui, Jesus não estava dando um número exato nem uma fórmula para contar quantas vezes perdoar. O que ele estava dizendo é que o perdão não tem limites, não tem condições, não tem prazo de validade. Pense nisso. Vivemos em uma sociedade que mede tudo. Temos dificuldade em dar sem esperar algo em troca. Perdemos a paciência quando alguém falha conosco repetidamente. E a mentalidade cultural do tempo de Jesus não era muito diferente. Perdoar 7 vezes já era visto como uma generosidade extrema. Mas Jesus veio para romper com essa lógica limitada, desafiar as expectativas humanas e nos mostrar uma nova maneira de nos relacionar, o perdão sem fim. Porque o perdão ilimitado não é uma opção ou uma sugestão, mas sim uma transformação radical do nosso coração. É sair da vingança e entrar na liberdade. É trocar a dor pela paz. E aqui há algo muito profundo. Quando Jesus nos pede para perdoar sem medida, Ele está nos convidando a imitar o próprio Deus. Pense em como o Pai Celestial age comigo e com você. Ele não guarda registro das nossas falhas. Ele não pega uma lista e diz: essa é a 10ª vez que você me decepciona. Acabou. Não. Deus nos perdoa uma e outra vez. Cada vez que nos achegamos a Ele com arrependimento sincero, sua graça nos envolve. Essa é a essência do amor de Deus. E Jesus nos desafia. Você pode estender essa mesma graça aos outros? Pode perdoar seu irmão, seu amigo, até mesmo aquele que te feriu profundamente? Eu sei o que você pode estar pensando. Perdoar não é fácil. Nos custa, porque nosso orgulho se coloca no caminho. Sentimos que perdoar é perder, como se estivéssemos justificando o que nos fizeram. Mas veja, quando colocamos limites ao perdão, estamos carregando um peso que não nos pertence. O ressentimento se transforma em uma corrente que nos prende.
uma ferida que nunca cicatriza. É por isso que Jesus nos ensina que o perdão não apenas liberta o outro, ele também nos liberta. Perdoar é soltar. Soltar o rancor, soltar o desejo de vingança, soltar o fardo que rouba a nossa paz. E quando fazemos isso, algo maravilhoso acontece. Começamos a ser curados. Paramos de reviver a dor repetidamente. E o nosso coração começa a experimentar a verdadeira liberdade. Porque o perdão não muda o passado, mas transforma o nosso presente e o nosso futuro. Ele nos permite construir relações mais saudáveis, mais verdadeiras. Nos permite amar como Jesus nos ama. Jesus nunca disse que perdoar seria fácil. Na verdade, é um dos maiores desafios que enfrentamos como seres humanos, mas também é uma das maiores oportunidades de crescimento espiritual. Cada vez que escolhemos perdoar, estamos escolhendo amar sem condições. Estamos decidindo viver segundo a visão do reino de Deus. E nesse reino, a misericórdia e o amor são o idioma do dia a dia. Então eu te deixo com essa reflexão. Existe alguém que você precisa perdoar hoje? Talvez seja um amigo que te traiu, um familiar que te feriu, ou até mesmo você mesmo. Lembre-se, o perdão não é para quem merece, o perdão é para quem decide se libertar, e se libertar no amor de Deus. Jesus te mostra o caminho. Ele já te perdoou sem medida. Agora é a sua vez de estender essa graça aos outros, porque no fim, quando você perdoa, está permitindo que o amor de Deus transforme o seu coração. Eu sei que não é fácil, mas também sei que com a ajuda de Jesus é possível. E quando você conseguir, descobrirá uma paz que vai além de qualquer entendimento humano. Número 2. Mateus 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14, 15. Jesus, em Mateus, nos deixa uma verdade que é tão desafiadora quanto transformadora. Se perdoardes, vosso Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará. Uau! Essa afirmação nos coloca diante de uma profunda reflexão, não é? Aqui, Jesus não está falando de um simples ato de perdão, mas de uma relação direta entre o nosso coração e o coração de Deus. Existe uma conexão entre o perdão que oferecemos e o perdão que recebemos. Não se trata de uma troca, nem de um eu perdoo para que Deus me perdoe. Não, isso vai muito além. Jesus está falando de coerência espiritual. Se nós fomos capazes de experimentar o amor e o perdão infinito de Deus, como não estendê-lo aos outros? É como se o perdão que damos fosse um eco do perdão que recebemos. Quando compreendemos isso, algo dentro de nós muda. O perdão já não se sente como uma obrigação, mas como uma resposta natural à graça que nos alcançou. Mas aqui há algo essencial. Deus vê o coração. Não basta dizer, eu te perdoo, se no íntimo ainda guardamos ressentimento. Perdoar de verdade é soltar, deixar ir, fazer com sinceridade. E eu sei que não é fácil. Muitas vezes pensamos, por que eu deveria perdoar se me feriram tanto? Mas o perdão sincero nos faz humildes. Ele nos lembra que também nós precisamos da graça de Deus todos os dias. A falta de perdão, por outro lado, ergue barreiras espirituais. Ela nos fecha, nos amarga e, de alguma forma, nos desconecta de Deus. Pense nisso. Quando perdoamos, estamos imitando o Pai Celestial. Deus, em sua infinita misericórdia, nos perdoa uma e outra vez. Ele demonstra seu amor constante, mesmo quando caímos e erramos de novo. Se Deus faz isso conosco, será que também não deveríamos fazer com os outros? Perdoar não é opcional para quem segue a Cristo. É um reflexo direto do caráter de Deus em nossa vida. E quando perdoamos, permitimos que o amor dele flua através de nós para quem está ao nosso redor.
Agora quero falar com você sobre o ressentimento. Muitas vezes, o que nos impede de perdoar é a dor que ficou. Nos agarramos à ofensa, achando que perdoar é deixar o outro sair impune. Mas não. Perdoar não é dizer que a ofensa foi certa. É soltar o peso que está nos aprisionando. Quando não perdoamos, nos acorrentamos à amargura, à raiva, à frustração e nos afastamos da paz que Jesus quer nos dar. Por outro lado, quando entregamos a ofensa a Deus, quando dizemos, Senhor, Tu és o juiz, Tu farás justiça, encontramos liberdade. Uma liberdade que purifica a alma e nos aproxima da presença divina. Aqui, Jesus nos faz um chamado à coerência. Não podemos pedir o perdão de Deus enquanto nos recusamos a perdoar os outros. Seria como receber um presente precioso e se recusar a compartilhá-lo. A coerência no perdão fortalece nossa relação com Deus e também é um testemunho poderoso para o mundo. As pessoas veem Jesus refletido em nós quando escolhemos perdoar. Essa coerência nos aproxima da visão do reino de Deus, um reino onde a graça e a misericórdia são o idioma comum. Então, quero te fazer uma pergunta. Existe alguém na sua vida que você precisa perdoar hoje? Talvez seja alguém que te feriu profundamente. Talvez nem tenha pedido perdão, mas vale a pena continuar carregando esse peso? Jesus te convida a soltá-lo, a deixar a justiça nas mãos de Deus e a experimentar a liberdade que só o perdão pode trazer. Lembre-se, assim como Deus te perdoou, você também pode perdoar. E quando isso acontecer, não só você será livre, como também abrirá seu coração para viver a plenitude da graça de Deus. Número 3, Lucas 6, versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6:36. Jesus nos deixa uma ordem clara em Lucas. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E aqui não se trata apenas de imitar algo exterior, mas de permitir que a misericórdia transforme quem somos por dentro. Porque Deus não apenas age com misericórdia, Ele é misericordioso por essência, e isso faz parte da sua natureza. Toda vez que nos afastamos, que nos sentimos quebrados e sem direção, o coração de Deus não nos rejeita. Pelo contrário, Ele se inclina até nós com compaixão, com ternura, com uma misericórdia sem fim. O convite de Jesus é desafiador, mas também cheio de esperança. Ele nos chama a compreender esse coração do Pai e a refletir essa misericórdia, não por obrigação, nem para aparentar algo, mas por uma transformação interior. Uma transformação que só acontece quando realmente conhecemos nosso Pai e experimentamos seu amor. Quando entendemos quanta misericórdia já recebemos, algo dentro de nós começa a mudar. E de repente, essa mesma misericórdia começa a fluir de nós para os outros. Porque como poderíamos receber um amor tão imenso e não compartilhá-lo? E aqui está o desafio: imitar a Deus nas nossas relações diárias. Se fomos perdoados, também devemos perdoar. Se fomos tratados com bondade, também devemos tratar os outros com bondade. Mas a misericórdia vai além do perdão. Ela também é compaixão, solidariedade e atenção aos que sofrem ao nosso redor. Não é algo que fica apenas nas palavras ou nas boas intenções. A misericórdia é ativa. Ela transforma nossos relacionamentos em canais de graça, onde o amor de Deus se torna palpável através de nós. Eu sei que não é fácil. Nossa natureza humana tende a ser rígida. Às vezes, preferimos julgar, guardar mágoa ou responder com dureza quando somos feridos. Mas a misericórdia desafia essa dureza. Ela nos convida a renunciar às reações agressivas e a escolher a empatia. É nos colocarmos no lugar do outro, mesmo quando é difícil. É escolher compreender ao invés de condenar. E sim, isso nos confronta. Confronta nossas fragilidades e nos leva a depender do Espírito Santo. Porque, sejamos honestos,
Há momentos em que só o poder de Deus pode nos capacitar a demonstrar misericórdia. A boa notícia é que não precisamos realizar grandes feitos heróicos. A misericórdia se vive no cotidiano. Talvez seja perdoar uma pequena ofensa de hoje, ou parar por um momento para ouvir alguém que está sofrendo. Pode ser ajudar um vizinho, abraçar um amigo ou simplesmente sorrir para quem precisa de ânimo. São esses pequenos gestos que vão transformando pouco a pouco o nosso coração e também o coração daqueles ao nosso redor. Cada ato de misericórdia nos torna um pouco mais parecidos com Jesus. E quando isso acontece, não muda só a nossa vida, mas também a vida das pessoas que tocamos. Pense nisso. Quando você vive com misericórdia, está mostrando o Evangelho em ação. Não precisa dizer muitas palavras. Seus atos falam por você. As pessoas podem ver Cristo refletido em como você vive, em como trata os outros, em como responde à dor e à injustiça. Esse é o verdadeiro testemunho. Uma vida que inspira outros a também buscar a misericórdia divina. E no fim, o mais belo de tudo é que esse convite de Jesus nos transforma de dentro para fora, nos aproxima de Deus e nos faz enxergar o mundo com outros olhos. A misericórdia nos liberta da amargura, do julgamento e do orgulho. Ela nos torna mais humildes, mais humanos e, ao mesmo tempo, mais parecidos com o nosso Pai Celestial, porque viver com misericórdia não apenas transforma nossas relações, nos leva direto ao coração de Deus. Então, se pergunte hoje a quem você pode mostrar misericórdia. Talvez seja um familiar, um amigo ou até mesmo um desconhecido. Não espere pelo amanhã, comece hoje, porque cada ato de compaixão, por menor que pareça, é um reflexo da misericórdia do Pai. E quando você escolhe viver assim, está iluminando o mundo com o amor de Deus. Número 4, Lucas 17, versículos 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Lucas 17, 3, 4. Jesus nos deixa um ensinamento poderoso em Lucas. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se 7 vezes no mesmo dia ele pecar contra ti, e 7 vezes voltar dizendo, me arrependo, perdoa-lhe. Sim, 7 vezes ao dia. E eu não sei você, mas ao lermos isso, nossa primeira reação pode ser, sério, Jesus? De novo? Mas há algo muito profundo que precisamos entender aqui. Jesus não está nos pedindo para ignorar as ofensas, nem para sermos ingênuos. Pelo contrário, ele está nos mostrando uma dinâmica onde o amor, a verdade e a restauração caminham juntas. Veja com atenção. A primeira coisa que Jesus diz é repreende-o, ou seja, confronte o seu irmão. Mas cuidado, não se trata de atacar ou humilhar. Confrontar no amor de Cristo é apontar o dano causado com humildade e respeito, buscando o bem do outro. Por quê? Porque muitas vezes a outra pessoa nem percebeu o que fez. E se percebeu, o objetivo de repreender não é ganhar uma discussão, e sim restaurar a relação. Não é buscar vingança, mas promover cura. E por mais difícil que seja, esse ato de amor pode ser o início de uma transformação. Agora, tudo isso tem uma condição: o arrependimento. Jesus deixa claro que o perdão caminha lado a lado com um me arrependo sincero. O verdadeiro arrependimento não é uma desculpa barata, nem um tá bom, já me perdoa aí, dito sem peso. Não. É uma decisão real de mudar, de reconhecer o erro, de reparar o dano e de dar passos rumo à reconciliação. Porque o perdão sem arrependimento perde seu sentido profundo. A ideia não é apenas encobrir a ofensa, e sim restaurar os corações. E é aí que Jesus nos surpreende ainda mais. Ele diz que se teu irmão te ofender 7 vezes em um único dia, mas voltar todas as vezes arrependido,
você deve perdoá-lo todas as vezes. É claro que nossa mente humana tende a colocar limites. Chega, essa é a última vez. Mas Jesus rompe essa mentalidade limitada. Lembre-se, o perdão não se baseia no nosso orgulho, mas sim na misericórdia de Deus. E o que acontece quando nos faltam forças para perdoar? É nesse momento que entendemos. Nossa fonte não somos nós mesmos, é Deus. Ao perdoar repetidamente, refletimos que a graça dele em nós jamais se esgota. Esse processo não transforma apenas quem errou, também molda o coração de quem perdoa. Cada ato de perdão nos desafia, nos purifica, nos faz crescer. Perdoar repetidas vezes nos ensina paciência, nos enche de mansidão e nos convida a olhar o processo de mudança do outro com empatia. Sejamos sinceros, todos estamos em processo. Ninguém muda da noite para o dia. Hoje, alguém te ofende, amanhã você pode ser quem precisa de perdão. Quanto precisamos da graça de Deus nesse processo mútuo de arrependimento e perdão. E quando vivemos isso nas nossas relações, algo lindo acontece. Damos testemunho do amor de Deus. Porque sejamos honestos, perdoar repetidamente não é natural. Nossa natureza humana grita justiça, grita chega. Mas quando perdoamos, o mundo vê algo diferente, vê a obra do Espírito Santo em nós, vê um amor que não vem deste mundo, e é aí que nossa vida se torna luz. Sabe por quê? Porque estamos mostrando a visão do reino de Deus, um reino onde a misericórdia sempre triunfa sobre a vingança. Por isso, quero te perguntar, existe alguém na sua vida que já te pediu perdão várias vezes? Talvez seja difícil, talvez você pense que essa pessoa nunca vai mudar. Mas lembre-se disso, o perdão não apenas liberta o outro, também liberta você. Ele tira o peso do ressentimento e abre as portas para que o amor de Deus flua na sua vida. Porque se Jesus te perdoa uma e outra vez, você também pode perdoar. Número 5, Colossenses 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Colossenses 3, 13. Paulo, em Colossenses, nos deixa uma instrução que tem o poder de transformar nossas relações. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façam vocês também. Aqui não se trata de perdoar, se sentir vontade ou como der. Somos chamados a perdoar como Cristo nos perdoou. E isso, meus amigos, é um padrão supremo. Jesus nos oferece um perdão que é completo, incondicional e sacrificial. Quando ele estava pendurado na cruz, não esperou que fôssemos dignos de perdão. Ele o deu por amor, por pura graça. Não o fez pela metade, nem com exigências. Ele nos perdoou por inteiro, mesmo sem merecimento. Você consegue imaginar se Jesus decidisse nos perdoar somente quando fôssemos dignos? Nenhum de nós teria esperança. E, no entanto, é esse tipo de perdão que somos chamados a refletir. É difícil? Simulation, mas é possível, se permitirmos que a graça de Deus flua através de nós. Paulo também fala sobre suportar uns aos outros. E aqui, a coisa se torna bem real, porque o que significa suportar? Significa reconhecer que conviver não é fácil. Falar de comunidade é falar de atritos, mal-entendidos, falhas. Isso é normal, mas o perdão é a ponte que restaura o que foi quebrado e mantém a comunidade unida. Se não perdoamos, deixamos que o orgulho e o ressentimento dividam aquilo que Deus quer manter unido. Perdão e unidade caminham juntos. Cada vez que você escolhe perdoar, está contribuindo para o bem da sua família, da sua igreja, da sua comunidade. Agora sejamos sinceros, perdoar nem sempre é o que queremos fazer. Nossa natureza humana deseja justiça, quer ver o outro pagar pelo que fez, mas é aí que o orgulho precisa morrer. Perdoar como Cristo nos perdoou exige humildade.
E a humildade começa quando reconhecemos que também falhamos. Assim como você precisou do perdão de Deus, outras pessoas também precisam do seu perdão. Não se trata de minimizar a ofensa, mas de entender que a graça que você recebeu não foi por merecimento, e sim porque Deus te amou primeiro. Essa mesma graça é a que você deve estender. E aqui há algo poderoso. Perdoar não só liberta o outro, também liberta você. O ressentimento é como um veneno que contamina o coração. Rouba sua paz, sua alegria e até sua intimidade com Deus. Mas quando você escolhe perdoar, algo em você muda. A raiva se transforma em compaixão. A dor dá lugar à serenidade e a hostilidade se converte em paz interior. É como se um peso enorme fosse retirado dos seus ombros. Perdoar não significa que o relacionamento será igual ao que era antes, mas significa que você está livre, livre para seguir em frente, livre para crescer em Cristo. Agora, imagine como isso é visto pelo mundo. Quando alguém te vê perdoar com a profundidade de Cristo, sabe que há algo sobrenatural em você, porque perdoar assim não é normal. É um testemunho vivo do Evangelho. Suas ações falam mais alto que qualquer sermão. O mundo precisa ver pessoas que vivam essa verdade. Perdoar como Cristo nos perdoou é uma declaração de que Deus é real, de que seu amor transforma vidas e que sua graça é suficiente. E sim, eu sei que não é fácil. Perdoar dói. Às vezes custa abrir mão porque achamos que estamos perdendo algo que merecíamos. Mas quando você olha para a cruz, percebe que Jesus pagou por tudo. A justiça final pertence a Deus. A nós cabe obedecer e amar. E quando fazemos isso, quando perdoamos como Deus nos perdoou, algo lindo acontece. Nos aproximamos do coração dele. Nos tornamos mais parecidos com ele. Por isso, quero que você se pergunte: existe alguém que você precisa perdoar hoje? Talvez um amigo, um parente ou alguém que te feriu profundamente. Não adie mais. Leve esse peso até a cruz. Peça a Deus força e humildade para perdoar. Porque quando você faz isso, não apenas liberta o outro, você também se liberta. E nesse momento, você está refletindo o perdão mais puro e perfeito que existe. O perdão de Cristo. Número 6, Efésios 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. Paulo, em Efésios, nos diz algo que toca profundamente o coração. Sede benignos uns com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você já percebeu como a graça está no centro dessa mensagem? Não é apenas um bom conselho para nos darmos bem. É um chamado para viver de um modo que reflete o coração de Deus. Bondade e misericórdia não são palavras bonitas, são raízes profundas de um perdão que nasce lá do íntimo, de um coração transformado pela graça. Quando falamos em perdoar, às vezes reduzimos a um simples ato de vontade, como se bastasse decidir e pronto. Mas aqui, Paulo nos mostra algo mais profundo. O perdão sincero nasce de uma atitude bondosa, de um coração que foi tocado pela graça de Deus. Porque como um coração endurecido conseguiria perdoar de verdade? A bondade e a misericórdia preparam o coração para soltar a ofensa, para olhar o outro com compaixão e não com julgamento. E essa atitude só nasce quando lembramos como Deus nos perdoou, com amor, sem condições, sem merecimento. Cristo é o nosso exemplo perfeito. Deus, por meio dele, não nos deu o que merecíamos, nos deu o que precisávamos: perdão, restauração, nova vida. Pense nisso por um instante. Cristo não esperou que estivéssemos prontos ou dignos de perdão. Ele se entregou por nós quando ainda éramos seus inimigos. Essa é a qualidade do perdão que recebemos, e essa é a qualidade do perdão que somos chamados a estender. Perdoar não é minimizar a dor,
É olhar a ofensa através da cruz e responder com a mesma graça que recebemos. Talvez você esteja pensando agora, mas dói. Não consigo simplesmente esquecer o que me fizeram. E você tem razão. A dor é real. As feridas não cicatrizam do dia para a noite. Mas aqui está a chave. Viver na graça significa não alimentar o rancor, nem buscar vingança. O ressentimento nos prende, rouba nossa paz, nos torna prisioneiros do próprio ódio. O perdão, ao contrário, nos liberta. Nos liberta de um peso que não fomos feitos para carregar. Quando você escolhe perdoar, não está justificando a ofensa. Está escolhendo a liberdade que só a graça de Deus pode conceder. É um ato de fé, um passo de confiança de que Deus vai curar a ferida e fará justiça no tempo e na forma dele. Mas perdoar como Cristo perdoou também é um processo. Bondade e compaixão não nascem de um dia para o outro. Elas se cultivam. E o segredo está em caminhar com o Espírito Santo. Ele nos ensina a enxergar além da ofensa, a ver o coração ferido do outro. Ele nos lembra de que também falhamos e de que precisamos da mesma graça que somos chamados a oferecer. E à medida que caminhamos por esse caminho, algo lindo acontece. Começamos a nos parecer mais com Cristo. Nossa paciência cresce, nossa empatia se fortalece e nosso coração se enche de uma paz que o mundo não entende. Quando você vive o perdão com graça, sua vida se torna um testemunho vivo do Evangelho. Pense nisso. O mundo está cheio de raiva, divisões e corações feridos. Mas quando alguém te vê perdoar com amor, com bondade, com essa profundidade que só Cristo pode dar, algo muda. É como uma luz que brilha na escuridão. O perdão não apenas cura o seu coração, pode curar outros corações ao seu redor. Mostre ao mundo que a graça de Deus é real, que o Evangelho tem poder e que o amor de Cristo transforma vidas. Então, quero te perguntar, existe alguma ferida que você ainda não conseguiu soltar? Alguém que você ainda não conseguiu perdoar? Lembre-se disso. Perdoar não significa que o que fizeram com você foi certo. Significa que você está escolhendo a liberdade. Está permitindo que a graça de Deus faça em você o que só o amor dele pode fazer. Assim como Deus te perdoou em Cristo, perdoe também você, porque nesse ato de perdão você está refletindo o próprio coração de Deus. Número 7. Romanos 12, versículos 17 ao 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 17 a 21. Em Romanos, Paulo nos deixa uma mensagem que desafia todo o instinto humano. Não paguem a ninguém o mal com o mal, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E aqui, quero que a gente pare por um momento. Por quê? Qual é a nossa primeira reação quando alguém nos fere ou comete uma injustiça contra nós? É natural querer revidar, querer devolver na mesma moeda. Queremos fazer justiça com as próprias mãos. Mas Paulo nos apresenta um caminho diferente. Um caminho que não segue as regras do mundo. Ele nos convida a responder ao mal com o bem. E isso não é fácil, mas é justamente por isso que é tão poderoso. A vingança pode até trazer uma sensação de alívio no início, porque responde a essa vontade de equilibrar as coisas, esse impulso de fazer o outro pagar pelo que fez. Mas já aconteceu com você de se vingar e ainda assim continuar com o mesmo vazio? Ou até pior, isso acontece porque o mal não se vence com mais mal. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Quando você escolhe responder com o bem, algo muda. O ressentimento perde a força sobre você. E, em vez de alimentar o ciclo do ódio, você abre espaço para algo diferente. A paz, a reconciliação, a cura. O bem não é fraqueza, embora muitas vezes pareça. Na verdade, é o oposto. É preciso uma força espiritual enorme para retribuir com amor quando te machucam. Paulo está nos mostrando que o bem transforma.
Quando você age com bondade diante da injustiça, você desarma o outro. É como se o ódio perdesse o combustível. E mesmo que os resultados não apareçam de imediato, as sementes de paz que você planta podem florescer no coração de quem te feriu. Responder com o bem não é ser ingênuo, é confiar em algo maior, é confiar que existe um propósito mais alto. E é aí que entra a fé na justiça de Deus. Porque sim, é difícil abrir mão da vingança. Queremos que a justiça aconteça, queremos que o outro pague, mas Paulo nos lembra: a justiça pertence a Deus. Ele sabe o momento e a forma certa de agir. Não é nosso trabalho ajustar contas. Nosso papel é confiar, e essa confiança nos liberta. Tira de nós o peso de viver consumidos pelo ódio, nos deixa em paz conosco mesmos e em paz com Deus. Ele tem o controle, e a nossa resposta misericordiosa tem um impacto eterno, mesmo quando não vemos. Agora imagine, e se todos vivessem assim? Se cada pessoa respondesse ao mal com o bem? A cultura da vingança que domina o mundo começaria a ser quebrada. Uma comunidade de fé que escolhe esse caminho se torna uma luz no meio da escuridão. O Evangelho se torna visível. As pessoas começam a notar que há algo diferente, um amor que não segue as lógicas humanas. Essa é a beleza do Evangelho de Cristo. Um amor que vence a hostilidade, um perdão que quebra correntes, uma graça que transforma corações. Se queremos um exemplo perfeito disso, basta olhar para Jesus. Quando ele foi insultado, não respondeu com insultos. Quando foi crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Consegue imaginar essa cena? Jesus tinha todo o poder para se defender, para destruir os que o feriam. Mas ele escolheu perdoar. Na cruz, ele nos mostrou que o bem sempre será mais forte que o mal. E agora, você e eu somos chamados a seguir esse exemplo. Por isso eu te pergunto: existe alguém na sua vida que te feriu? Uma situação que te consome e te faz querer revidar? Talvez seja a hora de soltar esse peso, de escolher o bem. Não porque o outro merece, mas porque você merece viver em liberdade. Não permita que o mal te vença. Vença o mal com o bem. Porque toda vez que você faz isso, você não está apenas refletindo o coração de Deus. Você está plantando sementes que podem transformar vidas. O caminho que Paulo propõe não é fácil, mas é o melhor. É o caminho que Jesus nos deixou. É o caminho que traz a verdadeira vitória. Então hoje, escolha vencer. Escolha o bem. Porque no fim, o amor de Deus sempre tem a última palavra. Número 8, Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Em Mateus, Jesus declara: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E com essa afirmação, ele nos revela algo profundo. A misericórdia não tem valor apenas aqui na terra, mas também na eternidade. É como se Jesus estivesse dizendo: quer receber misericórdia? Então, comece a oferecê-la. Essa promessa está cheia de esperança, porque deixa claro que praticar a misericórdia traz uma recompensa certa: a própria misericórdia de Deus em nossas vidas. A misericórdia não é opcional para quem segue a Cristo. Não é algo que praticamos só quando nos convém ou quando achamos que o outro merece. Ser misericordioso é uma marca do verdadeiro discípulo. É uma qualidade que se cultiva, um reflexo do que Deus já fez por nós. Pense nisso. Quantas vezes você já experimentou a misericórdia de Deus? Quantas vezes Ele te perdoou, te levantou e te deu uma nova chance? Assim como recebemos, devemos dar. A misericórdia não é fraqueza. Ela é poderosa, eterna e tem valor incalculável. Ser misericordioso também significa construir pontes entre Deus e o próximo. Não basta apenas enxergar a dor do outro e sentir pena. A verdadeira misericórdia nos move à ação. É um gesto concreto. Ouvir quem sofre, perdoar quem ofende, ajudar quem precisa.
A misericórdia não se resume a palavras bonitas, ela se manifesta em atitudes. Quando agimos com misericórdia, mostramos o amor de Deus de um jeito que todos podem entender. É um idioma universal, um reflexo do reino de Deus, num mundo que tanto precisa disso. E aqui, Jesus nos deixa uma chave poderosa: a reciprocidade divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é uma troca fria, como se estivéssemos negociando com Deus. É uma dinâmica espiritual, um fluir natural da graça. Quanto mais misericórdia damos, mais misericórdia recebemos. Não porque merecemos, mas porque, ao viver na misericórdia, entramos em sintonia com o coração de Deus. Abrimos nossa vida ao favor divino, e o amor dele começa a fluir em nós e através de nós. Mas a misericórdia vai além do simples perdão. Perdoar faz parte, sim, mas não é tudo. Ser misericordioso também é ser empático, ser generoso com as fraquezas dos outros. É entender que todos estamos em processo, que todos erramos. É aprender a olhar para o outro com os olhos de Cristo, não como alguém que falhou com você, mas como alguém que precisa de graça, assim como eu e você. A misericórdia também se manifesta na sensibilidade ao sofrimento alheio. Quando agimos com compaixão, formamos uma comunidade cristã que reflete o cuidado de Deus, uma comunidade que se apoia na compreensão mútua, não no julgamento. No fim, a misericórdia nos leva a algo que todos desejamos: a verdadeira felicidade. Quando Jesus diz bem-aventurados, ele não fala de uma alegria superficial. Não é um hoje estou feliz porque tudo está bem. É uma alegria profunda que nasce da certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Porque ao praticar a misericórdia, estamos alinhados com o coração do Pai. E isso nos traz uma paz, uma plenitude que o mundo jamais poderá oferecer. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação em que precisa escolher entre o julgamento e a misericórdia. Talvez alguém te feriu, te decepcionou, e tudo dentro de você quer reagir com dureza. Mas aqui está o desafio: escolha a misericórdia. Não porque o outro merece, mas porque você foi chamado para refletir o amor de Deus. E eu te garanto, quando fizer isso, você não só abençoará a outra pessoa, você também será abençoado. Porque a misericórdia que damos sempre volta multiplicada. Jesus foi claro: os misericordiosos são bem-aventurados. São felizes porque entenderam o coração de Deus. E ao praticar a misericórdia, se aproximam ainda mais da plenitude do reino. Por isso hoje, escolha a misericórdia. Faça dela o seu idioma, seu estilo de vida. Porque ao praticá-la, você não só transforma o seu ambiente, você permite que Deus transforme o seu coração. Número 9, Isaías 1, versículo 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:18. Em Isaías, Deus nos faz um convite poderoso e cheio de amor. Vinde então, diz o Senhor, e argui-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Você percebe o que isso significa? É o próprio Deus quem toma a iniciativa. Ele não está esperando que nos aproximemos cheios de medo ou vergonha. Ele nos chama, nos convida com ternura. Vinde. Não se trata de um julgamento frio, nem de um castigo iminente. É uma conversa. É Deus abrindo a porta para que voltemos a Ele, independentemente da profundidade do nosso pecado. Esse convite à reconciliação nos mostra algo maravilhoso. Deus não fica distante, esperando que resolvamos tudo sozinhos. Pelo contrário, Ele está disposto a restaurar a nossa relação, mesmo que tenhamos falhado muitas e muitas vezes. Estemos a conta não é um chamado ao castigo, mas a um diálogo sincero, a nos apresentarmos diante dele como somos, com honestidade. Porque
Quando nos aproximamos de Deus com o coração aberto, o que encontramos não é condenação, mas perdão. Um perdão com o poder de transformar completamente a nossa vida. E aqui está a promessa: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Pense nessa imagem. A escarlata é um vermelho intenso, um símbolo de culpa, erros e feridas que parecem impossíveis de apagar. Mas Deus diz que pode transformar tudo isso em branco como a neve. Isso é uma mudança radical. Não estamos falando de um retoque superficial. O perdão de Deus vai mais fundo. Ele renova o nosso ser desde o íntimo, nos limpa de forma tão completa que nossa lógica humana não consegue entender. A graça dele é assim, poderosa. E quando aceitamos esse perdão divino, algo extraordinário acontece com a nossa identidade. Deixamos de viver sob a sombra dos erros do passado. Nos libertamos da culpa que nos pesava e passamos a nos enxergar pelos olhos de Deus, como filhos amados, restaurados e perdoados. E isso muda tudo. Nossa autoestima, talvez destruída pelo remorso, é reconstruída. A culpa vira gratidão. A vergonha se transforma em humildade. É um novo começo. Uma nova oportunidade de viver alinhados com o amor e a vontade de Deus. Porque o perdão de Deus não é apenas o fim de algo, é o início de tudo. Ele nos dá uma página em branco, um futuro cheio de esperança. Por meio da graça, nossas falhas não definem mais quem somos, nem para onde vamos. Ele nos convida a olhar para frente, com confiança, sabendo que seu amor nos acompanha em cada passo. Deus é especialista em dar segundas chances, em transformar o que está quebrado em algo belo. E esse perdão que recebemos também nos deixa um desafio: perdoar aos outros como Deus nos perdoou. Se Ele, em sua santidade infinita, nos oferece um perdão tão completo, como não estender essa mesma graça a quem nos feriu? Perdoar não é fácil, eu sei. Mas quando perdoamos, participamos da obra redentora de Deus. O nosso perdão pode ser a semente de restauração na vida de outra pessoa. É uma força que cura, que traz liberdade, não só para quem perdoamos, mas também para nós mesmos. O perdão divino é um refúgio seguro. É o lugar onde encontramos amor, restauração e esperança. Não importa o quão longe você foi, nem o quanto você se afastou, Deus está te chamando hoje. Vinde, estemos à conta. Aproxime-se com honestidade, com um coração disposto, porque o perdão dele não apenas apaga o seu passado, também transforma o seu presente e abre a porta para um futuro cheio de propósito. A graça de Deus é mais forte que qualquer erro, mais poderosa que qualquer culpa. Então, deixe que o perdão divino faça sua obra em você. Permita que ele transforme a sua vida, limpe o seu coração e te dê um novo começo. E quando isso acontecer, não guarde esse presente só para você. Estenda o perdão a outros, porque nesse ato você refletirá o próprio coração de Deus. O poder do perdão divino não apenas restaura, ele nos transforma em portadores do seu amor e da sua graça neste mundo. Número 10, 1 de João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1, 9. Em João, encontramos uma promessa que muda tudo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pense nisso por um momento. Não importa o tamanho da falha, se for grande ou pequena, se nos apresentarmos diante de Deus com um coração sincero, a resposta dele é garantida: perdão e purificação total. E isso não é porque Deus precise que contemos algo que ele ainda não sabe. Ele conhece tudo sobre nós, até mesmo o que tentamos esconder. A confissão não é para informar a Deus, é para abrir o coração com humildade e transparência.
É um ato de coragem e sinceridade que nos liberta e nos permite experimentar sua graça sem barreiras. Confessar nossos pecados é um reconhecimento de humildade. É dizer: Senhor, eu falhei, preciso da tua ajuda. Reconhecer nossas falhas mostra que estamos dispostos a mudar, que não queremos mais carregar o que nos separa de Deus. A confissão é o primeiro passo para uma restauração verdadeira, porque posiciona o nosso coração de forma correta, humilde, arrependido e aberto ao perdão. É como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz da graça de Deus entra e começa a transformar tudo. E aqui vem a parte mais linda: Deus é fiel e justo. Fiel e justo. O perdão dele não depende de quão bons ou ruins fomos. Não é uma questão de merecimento. Deus perdoa porque essa é sua natureza e porque ele prometeu que faria isso. Quando ele diz que vai perdoar se confessarmos, podemos ter certeza absoluta de que cumprirá sua palavra. A justiça dele não é cega nem punitiva. É redentora, uma justiça que cura o que está quebrado. Ele não nos condena, ele nos restaura. Confessar nossos pecados é entrar em sintonia com o coração de Deus, com seu amor, com seu compromisso de nos levantar todas as vezes que caímos. Mas o perdão de Deus vai além de apagar a culpa. Ele também nos purifica de toda maldade. É como se ele pegasse o pano mais puro e removesse até a última mancha do nosso coração. A confissão trata não apenas do pecado cometido, mas também das marcas que ele deixou. A vergonha, a amargura, o ressentimento. Ela nos liberta do peso que nos oprime e nos devolve a paz. Quando Deus nos purifica, podemos caminhar com confiança e alegria, sabendo que nada mais nos separa do amor dele. Confessar também é um ato de fé e esperança, porque sejamos honestos, às vezes sentimos que nossa queda foi grande demais para receber perdão. Mas quando nos atrevemos a confessar, estamos escolhendo crer que o amor de Deus é maior que nossos erros. Estamos dizendo que confiamos em sua misericórdia e que seu perdão estará sempre disponível. A fé no perdão de Deus quebra as correntes da culpa, do medo e da dúvida. Ela nos impulsiona a seguir, a nos levantar, a continuar caminhando com a certeza de que sua graça nos sustenta. E o mais maravilhoso é que esse perdão divino também nos ensina a nos relacionar com os outros. Porque quem experimenta o perdão de Deus aprende a pedir perdão com sinceridade e a perdoar com generosidade. A confissão e o perdão restauram não só a relação com Deus, mas também curam nossas relações humanas. Elas nos ensinam que ser honestos sobre nossas falhas e estender a mesma graça que recebemos é a chave para relacionamentos fortes e saudáveis. Imagine uma comunidade onde humildade e perdão fossem a norma. Seria um lugar cheio de liberdade, amor e restauração. Por isso, quero que você reflita. Há algo que você precisa confessar hoje? Talvez você esteja carregando uma culpa pesada demais. Talvez você pense que não é digno de se aproximar de Deus. Mas ouça isso: o perdão dele está garantido. Não importa o que você fez. Se você vier com um coração sincero, ele é fiel e justo para te perdoar. Hoje mesmo, você pode experimentar essa liberdade. Hoje, você pode abrir a janela do seu coração e deixar a luz da graça de Deus preencher tudo. Confessar não é se humilhar, é se libertar. É se aproximar de um Pai que te ama e que está te esperando de braços abertos. Então, não deixe o medo ou a culpa te pararem. Aproxime-se de Deus. Converse com Ele. Receba o perdão e a purificação que só Ele pode oferecer. E eu te asseguro, quando você fizer isso, você caminhará com uma paz e uma alegria que transformarão sua vida para sempre. Número 11, Efésios 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1, 7. Em Efésios, Paulo nos recorda uma verdade que muda tudo.
Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Se você parar para pensar, redenção não é uma ideia abstrata, nem um conceito religioso vazio. A redenção é real, tangível, aconteceu na história, num momento específico, quando Jesus entregou sua vida na cruz. O sangue derramado foi o preço pago por mim e por você, para nos libertar da escravidão do pecado. Não foi um ato simbólico, foi uma entrega total. Jesus pagou aquilo que jamais poderíamos pagar. E o perdão que recebemos não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. Não poderia depender, porque se fosse assim, nunca o alcançaríamos. O perdão é um presente, um dom da graça de Deus, oferecido gratuitamente por meio do sacrifício de Cristo. Imagine isso. O sangue de Jesus tem valor infinito e foi derramado por nós. Sua morte garante um perdão completo, absoluto, que não está atrelado aos nossos méritos humanos, mas à graça abundante de Deus. Uma graça tão grande que supera qualquer pecado, qualquer erro, por mais escuro, por mais vergonhoso que pareça. E é aqui que a frase, segundo as riquezas da sua graça, ganha um significado ainda mais especial. Deus não perdoa de forma limitada ou escassa. Sua graça é sobreabundante, infinita, e seu perdão também é. Não existe pecado tão grande que o sangue de Cristo não possa cobrir. Não importa o quanto você se sinta quebrado ou o quanto acredita que já falhou. A graça continua sendo suficiente. Essa verdade transforma a maneira como nos vemos. De repente, a culpa que nos atormentava perde o poder. A vergonha que nos paralisava se dissolve. A redenção em Cristo nos resgata e nos dá um novo valor. Somos perdoados, somos amados, somos livres, porque ser redimido é muito mais do que ser perdoado. É ser resgatado e separado para uma nova vida. É como se Deus nos tivesse comprado, pagando o preço mais alto, para nos dar propósito e uma identidade renovada. Já não somos prisioneiros do nosso passado, nem das nossas quedas. Agora somos filhos amados do Pai. E isso muda tudo. Quando compreendemos o que Jesus fez por nós, passamos a viver com dignidade, com confiança, sabendo que temos um valor imenso diante dos olhos de Deus. Mas isso também nos desafia a viver de forma diferente. Se Deus nos deu um perdão tão imerecido, como não estender esse mesmo perdão aos outros? A redenção nos ensina que o perdão não pode depender de condições humanas. Não podemos dizer, eu te perdoo se você merecer. Porque Deus não fez isso conosco. Perdão e graça andam juntos. E quando aprendemos a perdoar como Deus nos perdoou, estamos refletindo o coração dele. Estamos demonstrando que o Evangelho é real, que ele tem poder para transformar a nossa maneira de viver e de se relacionar. E isso é algo que o mundo precisa ouvir e ver com urgência. Vivemos em um tempo em que a culpa e a dor parecem dominar a vida de muitos. Pessoas presas ao passado, carregando feridas e erros, sem saber como curar. Mas a redenção em Cristo é uma boa notícia. É uma mensagem de esperança que grita: você não precisa continuar vivendo assim. Há perdão, há liberdade, há uma nova vida para você. A graça de Deus não tem limites. E quando compartilhamos essa mensagem com os outros, estamos estendendo a obra redentora de Cristo a corações feridos que precisam ser curados. Pense nisso. Deus pagou um preço infinito para te redimir. O perdão dele não é um ideal distante, é uma realidade disponível para você hoje. Se você tem se sentido preso ao pecado ou esmagado pela culpa, aproxime-se de Cristo. Não há nada que ele não possa perdoar. Seu sangue já foi derramado por você. Receba esse perdão. Deixe que a graça transforme sua vida e agradeça, porque em Cristo você tem redenção. E quando fizer isso, não guarde essa boa notícia só para si. Compartilhe. Viva o perdão que você recebeu. Estenda-o aos outros.
Porque o mundo precisa ver e ouvir que há esperança, que a redenção é real e que em Cristo a liberdade do pecado e a plenitude da vida são possíveis. Esse é o poder transformador do perdão divino. Número 12. Salmo 86, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em misericórdia para com todos os que te invocam. Salmo 86, 5. No Salmo, o salmista nos revela algo maravilhoso sobre o coração de Deus. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em misericórdia para com todos os que te invocam. Se há algo que precisamos lembrar constantemente é isso. A bondade de Deus não é temporária, nem condicionada às nossas ações. Ela faz parte da sua natureza. Deus não é às vezes bom ou às vezes perdoador. Ele é bom o tempo todo, e sua disposição para perdoar é constante, firme e segura. Não importa quantas vezes caímos, não importa quão grandes sejam as nossas falhas, Deus está sempre pronto para estender seu perdão. E aqui há algo poderoso. O perdão dele não depende do nosso desempenho. Muitas vezes pensamos de forma humana que precisamos merecer, que se orarmos com mais força ou fizermos o suficiente, então Deus olhará para nós com favor. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A bondade de Deus é imutável, e seu perdão é um ato de amor que brota do seu caráter. Mesmo diante das nossas dúvidas e temores, ele permanece fiel. É o Deus das segundas, terceiras e quartas chances. Se nos voltamos a ele com um coração sincero, ele nos recebe com graça. A misericórdia de Deus também é um ponto central nessa verdade. Veja o que diz o versículo: para com todos os que te invocam. Não está escrito que é para alguns, ou para os mais santos, ou para os que nunca falham. É para todos. A misericórdia de Deus não faz distinção. Está disponível a qualquer um que tenha humildade para reconhecer sua necessidade e clamar ao Senhor. Não importa quanto você tenha caído, nem quão longe tenha ido. Se você vier a Deus e disser: Senhor, estou aqui, preciso de ti, Ele te ouvirá. E não apenas ouvirá, Ele te receberá com um coração cheio de amor, pronto para te cobrir com perdão e graça. Isso contrasta completamente com nossa experiência humana. Aqui na Terra, o perdão costuma ser condicional. Geralmente, para sermos perdoados, precisamos insistir, provar que merecemos ou esperar que o tempo cure tudo. Mas Deus não é assim. Ele não guarda rancor, não impõe condições impossíveis, não nos faz esperar. O perdão de Deus é generoso, imediato e completo, e isso nos convida a deixar de viver com medo ou insegurança. Podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que seu coração é bom e compassivo. Não precisamos nos esconder, não precisamos fugir quando erramos. A melhor decisão sempre será correr para Ele, não se afastar. Saber que Deus está sempre disposto a nos perdoar também nos impulsiona a chegar mais perto dele sem medo. Muitos carregam a ideia de que Deus está pronto para punir ou repreender com dureza, mas o Salmo nos mostra a verdadeira imagem. Um Deus que nos espera de braços abertos, pronto para nos ouvir e nos levantar. Isso fortalece nossa comunhão com Ele e nos anima a orar com confiança, a falar com Ele como um Pai que nos ama profundamente, porque é isso que Ele é, um Pai bom e cheio de misericórdia. E se Deus é assim conosco, como não imitar esse coração em nossa relação com os outros? Se Ele está sempre pronto para perdoar, nós também devemos cultivar essa mesma disposição. É um desafio, sim. Perdoar nem sempre é fácil, mas quando lembramos do que recebemos de Deus, percebemos que o perdão não é um fardo, mas uma maneira de refletir seu amor. Toda vez que você escolhe perdoar, está testemunhando o Evangelho, mostrando ao mundo como é Deus, bom, compassivo e sempre disposto a dar novas chances. Por isso, hoje quero te lembrar,
Não importa quantas vezes você caiu, nem o que você fez. A disposição de Deus em te perdoar nunca muda. A porta dele está sempre aberta, o coração dele está sempre pronto. Corra até ele, invoque-o com humildade. E você verá como o amor e o perdão de Deus te abraçam. E quando você receber esse perdão, não o guarde só para si. Estenda esse mesmo perdão àqueles que te cercam. Porque quando vivemos nessa disposição constante de perdoar, estamos refletindo a bondade de um Deus que nunca deixa de nos amar. Número 13. Provérbios 19, versículo 11. A sabedoria do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as ofensas. Provérbios 19, 11. Em Provérbios nos é dito: a sabedoria do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as ofensas. E aqui há algo que nos desafia profundamente, porque todos nós, em algum momento, já fomos ofendidos. Alguém disse algo que nos feriu, fez algo que nos traiu, ou nos ignorou quando mais precisávamos de apoio. O natural é reagir com raiva, frustração ou até com desejo de vingança. Mas a Bíblia nos mostra um caminho diferente. Não é um caminho fácil, mas é o caminho da sabedoria. A primeira parte do versículo fala de cordura, e a cordura tem a ver com autocontrole. Conter o furor significa não deixar que a ira tome o controle. Veja, a raiva é uma emoção válida, mas se a deixarmos crescer, ela se torna um ditador que decide por nós. A sabedoria nos orienta a pensar antes de reagir. Vale a pena responder com ira? O que ganho se deixar que minha fúria me domine? Conter o furor é uma decisão consciente de não deixar que as ofensas dos outros determinem como vamos viver. É um ato de maturidade espiritual e emocional. É mostrar que aprendemos a dominar nossos impulsos, algo que é valioso aos olhos de Deus e também das pessoas. Agora, a segunda parte do versículo nos fala sobre honra. Perdoar a ofensa é uma demonstração de glória. E aqui é importante esclarecer algo. Perdoar não é ignorar ou ser ingênuo. Não significa que o que fizeram está certo ou que não nos importamos. Significa que escolhemos um caminho mais elevado. Em vez de nos agarrarmos à dor, ao rancor ou à necessidade de vingança, decidimos nos libertar dessa carga. Porque sejamos honestos, quando retribuímos na mesma moeda, apenas perpetuamos o ciclo da mágoa e da vingança. Perdoar a ofensa é um ato de coragem que eleva nossa dignidade espiritual. É demonstrar que não somos escravos das provocações nem das emoções do momento. Se não perdoamos, corremos o risco de carregar um peso perigoso: o ressentimento. E o ressentimento é como um veneno silencioso que destrói nossa paz interior, nos rouba energia, tempo e até os nossos relacionamentos. Ficamos presos, repetindo a ferida na mente uma e outra vez, e isso nos consome. Mas quando decidimos soltar a ofensa, algo maravilhoso acontece. Nos libertamos. O espaço antes ocupado pela dor pode agora ser preenchido por paz, perdão e cura. Podemos nos concentrar em coisas muito mais importantes e valiosas. A verdade é que perdoar o agravo nos poupa problemas, nos dá liberdade e nos aproxima de Deus. Responder com serenidade diante da ofensa também impacta os outros. Você já notou como as pessoas reagem quando, em vez de revidar, você permanece calmo? É surpreendente. Essa atitude desarma o ofensor, gera admiração e às vezes até arrependimento. É uma forma silenciosa de pregar, porque ao responder com sabedoria, estamos mostrando que a sabedoria de Deus é prática e funciona. Não estamos apenas falando sobre fé, estamos vivendo-a nos momentos de tensão do dia a dia. Mas isso não é apenas uma estratégia humana, é o caráter de Cristo em ação. Pense em Jesus. Ele foi insultado, agredido e humilhado, mas nunca respondeu com ódio ou fúria. Na cruz, quando poderia ter condenado seus agressores, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o exemplo que devemos seguir. Perdoar a ofensa não é fraqueza, é força.
É demonstrar que somos verdadeiramente seus discípulos, dispostos a andar por um caminho de reconciliação e amor. Por isso, hoje quero te convidar a refletir. Você está carregando alguma ofensa? Há algo que precisa liberar? Não deixe que a raiva e o ressentimento controlem sua vida. Peça a Deus sabedoria e força para perdoar, para passar por alto essa ofensa. Porque quando você faz isso, não está apenas escolhendo a paz, está também refletindo o coração de Cristo. Você está escolhendo um caminho de honra, um caminho que liberta e te aproxima de Deus. A verdadeira sabedoria se revela em como reagimos quando somos feridos. Escolha a cordura, escolha a paz. E, acima de tudo, escolha refletir Jesus em cada uma de suas respostas.